Brasil já cresceu mais de 10% ao ano, já foi chamado de potência emergente, já construiu estradas, usinas, indústrias e cidades inteiras em poucos anos. E tudo isso aconteceu sem democracia. Durante o regime militar, a economia brasileira viveu seu maior crescimento histórico e, ao mesmo tempo, plantou crises que explodiram depois. Foi milagre? Foi maquiagem? Ou foi apenas um crescimento pago com uma conta que um dia alguém deveria pagar? Hoje você vai entender como funcionava a economia do Brasil no período militar, sem propaganda, sem nostalgia e sem demonização fácil. Só fatos, números e consequência. Antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem gosta de história, geopolítica e direito internacional e não esqueça de deixar os seus comentários sobre o tema. Eu sou o professor Menezes e vem comigo entender essa história. Quando os militares assumem o poder em 1964, o Brasil vivia um cenário econômico turbulento, inflação alta, instabilidade política, crise fiscal e forte pressão social. O Estado já era grande, mas muito mal organizado. A economia era industrializante, porém dependente de capital externo e tecnologia estrangeira. O discurso do novo regime foi claro: ordem política para gerar crescimento econômico. E do ponto de vista técnico, os militares colocaram economistas no comando, muitos deles formados em escolas liberais e desenvolvimentistas ao mesmo tempo. O regime militar adotou o modelo desenvolvimentista autoritário. Na prática, isso significava forte intervenção do Estado na economia, planejamento centralizado, grandes obras de infraestrutura, abertura ao capital estrangeiro e controle salarial rigoroso. O crescimento era prioridade absoluta, distribuição de renda, democracia e direitos trabalhistas ficaram em segundo plano. O lema implícito era crescer primeiro, ajustar depois. De 1968 a 1973, este é o período conhecido como milagre econômico brasileiro. O PIB crescia a taxas superiores a 10% ao ano. Explodiam em desenvolvimento, estradas eram construídas, hidroelétricas surgiam, o Brasil se urbanizava rapidamente. O país parecia finalmente dar certo, mas havia um detalhe essencial. Esse crescimento foi financiado por endividamento externo massivo e salários artificialmente baixos. O milagre era real nos números, mas profundamente desigual no cotidiano do brasileiro médio. No ano de 1970, a conta chegou. Com as crises do petróleo, os juros internacionais dispararam. O Brasil, altamente endividado, começou a sofrer. A inflação voltou com força, a dívida externa explodiu, o crescimento desacelerou. Enquanto isso, a concentração de renda aumentou brutalmente no país. O Brasil cresceu, mas cresceu para poucos. O Estado gigante já não conseguia sustentar o modelo que ele mesmo criou. Ao final do regime militar, o Brasil era uma economia grande, industrializada, mas endividada, inflacionada e socialmente desigual. O regime militar, de certa forma, deixou uma infraestrutura no país, mas também deixou desequilíbrios estruturais que explodiram na década de 1980, a chamada década perdida. A redemocratização herdou uma economia frágil, travada e dependente de ajustes duros. A economia do período militar não pode ser resumida a slogans. Não foi nem um paraíso econômico, nem um desastre totalmente absoluto. Foi um crescimento rápido, autoritário e desigual, sustentado por dívidas e controle social. Entender esse período é essencial para entender por que o Brasil cresce para depois sempre tropeçar. A história econômica não julga intenções, ela julga resultado. Os resultados do regime militar ainda estão vivos na economia brasileira hoje. No fim das contas, a economia no período militar mostra que crescimento rápido não é sinônimo de desenvolvimento sustentável.
O Brasil avançou, industrializou, ganhou escala e projeção, mas fez isso à base do endividamento, concentração de renda e decisões tomadas sem o debate público. O milagre existiu, mas veio acompanhado de custos estruturais que nós enfrentamos até hoje. Entender esse período não é glorificar nem demonizar, mas aprender, porque toda vez que alguém promete crescimento fácil, sem explicar o preço, a história do regime militar deveria soar como um alerta para que milagres econômicos, eles não surgem do nada. E você, pessoal, o que você acha aí dessa história? Você realmente acha daquela forma fantasiosa que o Brasil no regime militar era melhor? Eu particularmente creio que não. Entendo que os militares deixaram sim uma relativa estrutura para o nosso país, lançaram bases importantes, pelo menos de forma estrutural e pelo menos de forma organizada, talvez até politicamente falando, mas nós sentimos na economia hoje ainda o que foi feito lá atrás no regime militar. Eu não concordo com regimes autoritários, acho que todos os ditadores, todas as ditaduras deveriam acabar. Mas eu entendo que houve uma certa herança que, economicamente falando, foi ruim, mas talvez de certa forma estrutural foi até relativamente boa. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha do Brasil no período militar, pelo menos falando de forma econômica. Eu sou Felipe Menezes e tchau, tchau.